Eu quero compartilhar com vocês agora um experimento em psicologia comportamental que pode exemplificar bem como nós, seres humanos, na maioria das vezes, acabamos nos comportando nas nossas relações, em relação ao amor. Um cientista, ele colocou um rato numa gaiola. No início, ele ficou passeando de um lado para o outro. Aquele rato estava se movendo, aquele ratinho estava se movendo de curiosidade. Ao sentir fome, ele ia em direção ao alimento. Só que ao tocar o prato, o pesquisador tinha instalado um circuito elétrico ali, para que o rato levasse um choque muito forte, tão forte, que se ele não desistisse de se alimentar e parasse de tocar aquele prato, ele poderia acabar morrendo. Então, dessa forma, depois do choque, o rato, por tendência, passou a correr na direção oposta ao prato. Se a gente pudesse perguntar àquele rato se ele ainda estava com fome, certamente ele responderia que não. Porque a dor provocada pelo choque faz com que ele despreze o alimento. Depois de algum tempo, aquele rato entra em contato com uma dupla possibilidade da morte. A morte pelo choque ou pela fome. Passado um tempo, quando a fome se torna então insuportável, o rato vai vagarosamente de novo em direção àquele prato. Nesse meio tempo, no entanto, o pesquisador ele desligou o circuito. O prato não estava mais eletrificado. Só que aquele rato, o ratinho, ao chegar quase a tocar aquele prato, ele teve a sensação de que ele levou um segundo choque, taquicardia e alterações no corpo, provocadas pelo primeiro choque. Então ele correu em direção oposta ao prato. Nesse momento, se a gente pudesse mais uma vez perguntar o que é que aconteceu, ele responderia: eu levei outro choque. Isso porque ele não sabia, esqueceram de avisar ele que a energia elétrica estava desligada. A partir desse momento, o rato vai entrando então numa tensão muito grande. O seu objetivo passa a ser encontrar uma posição intermediária entre o ponto da fome e do alimento que dê a ele uma certa tranquilidade. Um ponto em que ele possa manejar ou sobreviver entre essas duas possibilidades de morte. Esse ponto nós vamos chamar de ponto de equilíbrio, porque ele está representando a posição entre fazer alguma coisa para se alimentar e ao mesmo tempo evitar um novo choque. E aqui a gente pode lembrar que nós, seres humanos, agimos ou em busca do prazer ou em fuga da dor. A sensação de morte surge quando qualquer estímulo que acontecer por perto, um barulho, uma mudança de luminosidade ou qualquer alteração no ambiente, levar aquele rato a uma reação de fuga em direção ao lado oposto do prato. E é importante a gente observar que ele nunca corre em direção à comida, que é do que ele realmente precisa para sobreviver. Se o pesquisador empurrar o rato em direção ao prato, pode ser que ele acabasse morrendo em consequência de uma parada cardíaca, motivada pelo excesso de adrenalina, pelo medo de que aquele choque primitivo se repita. Tá, Luísa. É provável que vocês estejam se perguntando, ok, muito bem, e o que isso tem a ver com
com o meu relacionamento, com a maneira que as pessoas tendem a se relacionar algumas vezes. Vamos lá. Muitas vezes nós vemos pessoas tomando choques sem tocar no prato. Quantas vezes nessa semana vocês tiveram vontade de expressar o carinho de vocês, a admiração de vocês, ou simplesmente sentar para conversar e não fizeram? Por temor de que aquela pessoa pudesse não gostar, ou isso, ou aquilo, ou pensamentos de um passado amedrontador, de um prato, de um choque, de um prato. E dessa forma, vocês podem ter acabado se sentindo rejeitados, sozinhos, sem ao menos terem tentado, terem experimentado. Quantas vezes você pensou em pular do barco, abandonar, com medo de ser abandonado antes, com medo de ser abandonada antes? Quantas vezes você sofreu sozinho, sozinha, com medo de pedir ajuda, pedir atenção, um colo e parecer dependente? Quantas vezes você não se entregou ao amor por medo de perder o controle, ou por medo de parecer tolo, ser enganado? Quantas vezes você tomou um choque sem tocar no prato? Experiências dolorosas em relação ao nosso passado, elas podem provocar um medo absurdo de novos sofrimentos. As pessoas, elas tendem a esquecer de que nem todos os pratos eles estão eletrificados, de que nem todas as portas estão fechadas, de que nem todas as ruas são ruas sem saída. Em algum momento na vida, alguém pode não ter tido tempo para você, o que isso não significa que essa pessoa não o ame, ou que a outra pessoa não queira estar com você. Devido a algumas experiências de rejeição e de desqualificação na nossa infância, na adolescência, ou até mesmo em idade adulta, nós reagimos perante homens e mulheres como se eles fossem os senhores do bem e do mal, com o poder de nos fazer sofrer ou de nos fazer felizes. É verdade que um grande amor sempre traz consigo a possibilidade de uma dolorosa perda ou possibilidades de decepção. Uma das poucas certezas que nós temos num relacionamento é que ele pode terminar, e isso é um tanto angustiante. O coração acaba se sentindo frágil, sentindo a fragilidade da vida a cada encontro ou cada desencontro. Só que se a gente não aprende a conviver com essa fragilidade, nós temos a tendência de estruturar relações de pouca profundidade. E relações em ponto de equilíbrio. Na vivência do ponto de equilíbrio, o medo, ele nem sempre está consciente. E o equilíbrio vai variar de pessoa para pessoa, depende de como, quanto e quando alguém foi rejeitado, se sentiu rejeitado, traído, abandonado no passado, ou se sentiu inseguro, enfim. Na infância,
A maioria de nós tomou alguns choques de rejeição, de abandono, invariavelmente. Se não uma rejeição real, de fato, ao menos a percepção de que estávamos sendo rejeitados quando nossos pais saíram para trabalhar, por exemplo. O que, do ponto de vista psicológico, é praticamente a mesma coisa. Nesse momento, talvez vocês possam fazer uma reflexão. Será que alguma experiência dolorosa do meu passado, como as brigas ou a separação dos meus pais, por exemplo, ou um relacionamento afetivo anterior, ele não está tendo influência a ponto de impedir que eu entre de uma maneira profunda, que eu perdoe ou que eu seja autêntica nessa relação? O degrau mais próximo do sentimento de rejeição é a solidão. Poucas pessoas vão suportar a experiência de solidão ou do medo da rejeição. Então a saída acaba sendo ficar no ponto de equilíbrio entre a solidão e um amor. Entre a solidão e se entregar ao amor. Entre se alimentar, entre morrer de choque ou de fome. E aí, aparentemente, tem uma sensação de que está tudo bem. Quando, por fim, a pessoa sente a necessidade ou de se entregar, ou quando existe a ameaça de avançar e se comprometer um pouco mais, confiar novamente na relação, ela se assusta, volta correndo, corre em direção oposta ao prato e fica sozinha. Na maioria, bom, agora eu vou usar alguns exemplos vistos em clínica, ok? Só para ilustrar um pouquinho esses pontos de equilíbrio e talvez exemplificar como vocês podem fazer essa reflexão em cada um de vocês. Bom, na maioria dos casamentos, as pessoas mantêm um equilíbrio perigoso do que eu chamo de solidão a dois. A consequência disso é que elas se sentem prisioneiras, sem liberdade, sem espaço. É quando o relacionamento ele se esvazia. Embora possa até parecer que os dois respeitam a privacidade de cada um. Em geral, as brigas vão se iniciar quando eles percebem que o equilíbrio ele está ameaçado, está a ponto de terminar. Então, nessa hora, eles veem 3 possibilidades. Ou as pessoas rompem o falso equilíbrio e se entregam ao amor novamente, profundamente, ou se afastam uma da outra, ou se acomodam de novo. Num ponto de equilíbrio que pode se romper até que a morte os una, como diz Chico Buarque. É comum, numa relação a dois, uma certa harmonia do casal e uma vida sexual não satisfatória. Quando eu digo é comum, eu estou me referindo ao que já foi visto em clínica, ok? Nesses casos, o ponto de equilíbrio é como se fosse a acomodação sem sexo. Pode acontecer o contrário também. Pode um bom relacionamento sexual e desajustes em outros aspectos. Eu já encontrei casais, já chegaram até mim casais que só têm relações sexuais uma vez por ano, o que pode ser um falso ponto de equilíbrio sexual. Talvez exista o medo de se entregar mais ou o receio de amar demais para não sofrer de novo ou sofrer mais, para não tomar novamente um choque que ameace a minha vida.
Duas pessoas, elas podem ter uma vida em comum bem agitada, bem equilibrada, mas não ter amigos ou não se divertirem juntas. Se uma delas começar a cultivar amizades, a outra pode passar a ter medo de perder e acabar se irritando, e irritando tanto que o parceiro se priva desse novo movimento. Então eles voltam para o ponto de equilíbrio, onde eles fazem as pazes e se mantêm aí. Na maior parte das relações amorosas nas quais se estabelece esse ponto de equilíbrio, e esse é um dos propósitos e pontos fundamentais da psicoterapia de casais. Porque um parceiro pode estar alegre, pode estar feliz, expansivo, mas ele não tem força suficiente para trazer o outro para aquele movimento expansivo. E geralmente aquele que não está tão bem passa a incomodar tanto que ambos acabam ficando mal. Como em uma lealdade àquela relação. Esses casais que têm sexo e alegria, mas não têm amigos, quando eles decidem fazer novas amizades, por exemplo, eles podem se sentir ameaçados com a fantasia de perder o parceiro. Isso pode surgir até em forma de queixas. Por exemplo, você não me ama mais, trata melhor os amigos do que a mim. Então o jeito é voltar para o ponto de equilíbrio. Isso ocorre possivelmente uma possibilidade terapêutica, apenas exemplificando. Pode ser que na infância alguém não tenha tido permissão para brincar com outras crianças, para trazê-las para sua casa ou frequentar lugares diferentes que não fossem um ambiente familiar. Então elas descobriram um amor fechado, sabe? O ponto de equilíbrio nessa situação, então, passa a ser desfrutar apenas o convívio com pessoas do círculo familiar. É comum uma relação se desestabilizar quando a mulher começa a performar mais na sociedade. Isso é estrutural. Quando, por exemplo, ela começa a crescer profissionalmente. A independência econômica tende a ameaçar alguns homens que vão tentar fazer de tudo para manter ela, ele e a relação, eles, no ponto de equilíbrio que pode ser suportado. Um vai se sentir ameaçado pelo movimento do outro. Tem pessoas que se encontram e mantêm um relacionamento apenas nos finais de semana. E esse é o ponto de equilíbrio delas. Se um dos dois quebrar a rotina, por exemplo, e der um simples telefonema no meio da semana, o outro pode acabar se assustando com uma possibilidade de alguma coisa terrível mudar. Se o ponto de equilíbrio de alguém for apenas a conquista, essa pessoa perde o encanto e o interesse quando ela consegue a aproximação. A permissão que essa pessoa tinha era apenas a da conquista, e a proibição é continuar junto de alguém. Já vi casos, muitos casos, em que as pessoas perdem o interesse e afirmam que o amor acabou. Quando um relacionamento começa a ficar profundo, comprometedor. Entendam como compromisso, não apenas um compromisso material, mas um compromisso de intimidade e de cura e de perdão. A possibilidade de amar mais profundamente, de se entregar um ao outro, ela ameaça
um ponto de equilíbrio suportável, isso é um fato, que é estar cada vez mais próximo, mas sem um real envolvimento ou uma entrega. É comum também, a gente vê em clínica, algumas pessoas desfrutarem de uma relação sexual quando não tem amor, ou amarem alguém sem conseguir uma resposta, uma experiência sexual satisfatória. Isso acontece por conta da divisão sexo-afetividade, sexo-amor. A crença ou o sexo ou o amor gera outro tipo de ponto de equilíbrio e não permite que a gente chegue a um estado de encontro e plenitude. Quando de alguma forma existe um estímulo muito forte para abandonar um velho modelo e se lançar na entrega, na aventura de amar, de estar ali com o outro, compartilhar. A maioria das pessoas, elas resistem à ideia de que agora vai ser diferente, ou com uma pessoa diferente, ou até mesmo com a mesma pessoa, mas de uma forma diferente. Pode acontecer de um parceiro convidar o outro a sair desse comodismo, sabe? Sacudir para sair, a vencer o medo de um novo choque, a vencer o medo de se decepcionar, o medo de ser infeliz. E o outro ter a sensação de que ele está sendo, na verdade, empurrado para um abismo. É que para ele, o choque naquele prato foi tão doloroso que chega a parecer uma ameaça de morte. Ao longo do nosso processo terapêutico de casal, ao longo de todo e qualquer processo terapêutico em casal, as pessoas, vocês devem dialogar primeiramente com vocês. Você deve dialogar primeiramente com você mesmo, para então poder dialogar com quem você ama, com o seu parceiro, com a sua parceira, para descobrirem quais são os pontos de equilíbrio que impedem vocês de viverem plenamente, de se entregarem novamente. Às vezes, uma pessoa adquire o medo de saborear pratos como uma bela. Estou procurando algo regional de vocês. Com uma bela feijoada, não sei. Mas como uma feijoada gostosa. Porque uma vez na vida elas tiveram um início de indigestão ao comer uma feijoada. Então elas passam a tomar sopas, caldos de feijão, não sei, variações. Mas para não repetir aquela experiência triste, experiência desagradável. Então elas vivem em paz, mas sem amor. Nós conseguiremos ultrapassar o ponto de equilíbrio se nós tivermos, vamos colocar, disciplina e uma dose de coragem para enfrentar os nossos fantasmas criados na nossa infância ou mesmo depois dela, em um passado até recente. E só assim nós vamos poder perceber que o outro, assim como nós, tem como desejo básico amar e ser amado. Só que é muito importante, é importantíssimo em verdade, que você entenda e respeite determinadas dificuldades do outro, que fazem com que ele se apegue a algum ponto de equilíbrio. Não forçar uma situação. Em verdade, a compreensão pode ser o melhor estímulo de que ele e ela, de que o outro precisa para confiar de novo no amor e abrir
horizontes para o seu coração. Um excelente fim de semana para vocês. E aguardo vocês. Abraço.